Mateus 13. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Mateus capítulo 13, a partir do verso... Vamos ler a partir do verso 1, até dizer chega. Diz assim: naquele dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento, o entendimento, a compreensão, a capacidade de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. De que o quê? Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Deixa eu repetir esse finalzinho aqui. Entender com o coração. Note que nós estamos lendo a parábola do semeador. O solo é o quê? É o coração, certo? Aqui diz: entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar-lhes. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nessa noite nós vamos entender o que significa essa beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Isso aqui é o que acontece com muito crente, né, irmão? Vem para a igreja achando que a vida vai ser sucesso. Não calcula o preço da jornada. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, posso te dar um conselho? Calcule o preço da jornada. Muitos não conseguem suportar a tribulação e a perseguição por causa da palavra e logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Se você é um cara esperto e sabe como eu começo a pregar, você já pegou sobre o que eu quero falar nessa noite. Quem já pegou, fala para mim aí. Não, não é amém. Eu quero saber quem pegou o que eu vou falar nessa noite. Vocês não pegaram. Eu vou dar mais uma chance. Este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e a 30 por um. Posso ouvir um amém? Você consegue me dar um pouquinho mais de retorno, Otávio? Só um cabestrésimo. Nessa noite, aí ficou bom. Eu quero falar sobre a necessidade do entendimento para a frutificação. Quem quer frutificar? É preciso com que você entenda muitas coisas. Jesus aqui no verso 19, ele diz assim, na sua explicação: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem. Cadê aqueles que estão ouvindo aqui nessa noite? Então já vai se identificando. Representam aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino. Eu estou pregando meu reino? Não. E não a entendem. O que acontece quando você não entende o que está sendo ministrado? Então, o maligno, o tinhoso, a oposição, vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Vamos embora para casa? Não precisa nem pregar mais, né? Queridos, é preciso nos empenharmos para compreender aquilo que a Escritura ou as Escrituras nos afirmam. Ser bom para Deus é ser entendido das coisas dos céus. Vou dizer de novo. Ser bom para Deus é ser entendido das coisas dos céus. Pai de família, ele é como um escriba versado no reino dos céus, ao qual ele tira do seu tesouro coisas boas, ou coisas novas e coisas velhas. Para Deus, a aparência não importa. O que importa é o quanto você tem absorvido daquilo que ele tem manifestado e revelado a você. E se nós quisermos, de fato, frutificarmos, nós precisamos nos empenhar mais para compreendermos aquilo que as Escrituras tanto nos afirmam. E aquilo que nós tanto temos ouvido por meio da palavra. O entendimento, ele é indispensável para a sua condução na vida. Não apenas espiritual, mas também natural. Há muito o que se entender. E agora, preste bastante atenção ao que eu vou dizer aqui. Tudo, eu disse o quê? Tudo que você não entende, você distorce, você critica, você tende a desprezar, a difamar e a rejeitar. Tudo. Por isso, a compreensão, que é a capacidade
de fazer a leitura correta daquilo que você está ouvindo é tão necessário para nós. Consegue compreender isso? O que é entender algo? É você ver ou ouvir e ter a capacidade de fazer a leitura correta daquilo, de forma que aquilo passa a se tornar não um conceito, não uma teoria, mas uma verdade dentro de você. Amém. Vocês estão entendendo? E tudo que você não entende, você tem a possibilidade de distorcer. De onde nascem as heresias? Daquilo que os homens não entendem. Querido, toda boa heresia nasceu da palavra. Mas da palavra não entendida, da palavra não compreendida. Se hoje nós olharmos para muitas dessas que se chamam igrejas, que mais parecem seitas, você vai ver que o fundamento pelo qual elas se edificaram foi debaixo de um entendimento de algo da palavra, mas mal compreendido. Tem que guardar o sábado ou não tem que guardar o sábado? Isso não faz diferença nenhuma. Para o Senhor, você fazer distinção de um dia para o outro, para Ele não faz diferença nenhuma, porque Ele diz que tudo é nosso. Amém. E vós de Cristo. Amém. E veja, Judas, ele nos diz bem claramente algo. Judas 1,10. Eu vou te mostrar o que a falta do entendimento gera na sua vida. Judas diz assim: todavia, estes tais difamam. Eles fazem o quê? Tudo que não entendem. Judas 1,10 está aí na sua Bíblia. Se você abrir, você vai ver que está escrito aí. Judas diz: todavia esses tais difamam tudo que não entende. Opa! Então, quando você não está entendendo aquilo que você está ouvindo, uma das coisas que você pode gerar é difamação. E as coisas que entendem por instinto, até mesmo aquelas coisas naturais, como animais irracionais, nessas mesmas coisas eles se corrompem. Ou seja, Judas está falando aqui de homens que não entendem nem o que é natural, nem o que é espiritual. Que até mesmo o natural eles corrompem. E quando você vai ver do que Judas está falando, ele está falando de homens que se infiltraram dentro da igreja e transformaram a graça do Senhor em libertinagem e negam a Cristo. Ou seja, ele está falando de homens que não entenderam o que é a graça do Senhor, eles entraram dentro da igreja e deturparam a graça e transformaram a graça em libertinagem. A falta do entendimento da graça vai gerar libertinagem. Hoje tem muitas igrejas que dizem que você pode tudo, você pode mesmo. Inclusive ir para o inferno conhecendo até mesmo o Deus verdadeiro e único. Porque a graça que é transformada em libertinagem não vai levar o Filho de Deus para o céu. Quer dizer, Filho de Deus não, né? E Judas diz que homens entraram dentro da igreja e deturparam, por falta de entendimento, a graça de Deus. E eles negam a Jesus Cristo. Eles não só desonram autoridades superiores como terrenas, por não entenderem o que é preciso. Paulo, veja, irmão, nessa noite eu vou ser extremamente bíblico. Você vai ver eu citando várias passagens bíblicas, para corroborar tudo que eu vou dizer para você não achar que é coisa da minha cabeça, porque eu quero que você saia daqui entendendo que você precisa entender de fato. Posso ouvir um amém? Amém. Quase que eu morri aqui sem fôlego, para terminar sem ponto e vírgula. Então eu vou citar aqui, querido, várias passagens para te demonstrar a necessidade de entendimento. Paulo escreve a Timóteo orientando a advertir alguns dentro da igreja para não ensinarem o que não convinha, ou outra doutrina, e diz que alguns, por se desviarem, se entregaram a coisas vãs e, querendo se passar por mestres da lei, não entendiam o que diziam, nem o que afirmavam. Veja a passagem, para você não ficar só com as minhas palavras. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 5 ao 7. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam.
Você vai ver um monte de paspalhão por aí, afirmando coisa, querendo se passar por algo que não é, mas na verdade não entende aquilo que está dizendo, nem aquilo que faz ousadas afirmações. Perceba que o entendimento é de suma importância para que cada coisa possa se conduzir de maneira correta e agradável a Deus. Você quer se conduzir de maneira correta e agradável a Deus? Quem quer? Você precisa de entendimento. Você foi chamado, querido, para ser uma testemunha, não uma testemunha. Quem é uma testemunha? É alguém que anda pelo caminho sem entender com quem ele está andando no caminho. Você conhece os testemunhos? É aquele crente que você beira com ele, ele só vai te contar desgraça. Ele só vai te contar os problemas dele, as lamúrias dele, as reclamações dele, o choramingo dele. Esse é o crente que gera o testemunho. Ai, minha vida, ó céus, ó terra, ó, tadinho de mim. Esse é o testemunho. Mas você não foi chamado para ser um testemunho, mas uma testemunha. E o que se requer, agora preste atenção, e o que se requer de uma testemunha é que ele possa entender a sua missão. Vocês estão comigo até aqui? Eu vou perguntar de novo, vocês estão entendendo? O que Deus espera? Deus chamou para ser uma testemunha, sim ou não? Deus espera que essa testemunha possa entender qual é a sua missão. Posso te mostrar isso? Isso está lá em Isaías 43:10. O Senhor nos diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Consegue perceber aqui a sequência? Vós sois as minhas testemunhas, para que saibais, e me creiais, e entendais. Você não vai conseguir crer sem primeiro saber. Você precisa entender qual é a sua missão, para que você dê um bom testemunho. Consegue perceber o que se requer das testemunhas? Perceba que o entendimento é parte fundamental para cumprirmos a nossa missão. Jesus disse para Nicodemos: se eu lhe falo de coisas naturais e você não entende, você não o quê? Como você entenderá se eu vos falar de coisas espirituais? Preste atenção que eu estou citando um monte de passagens bíblicas que falam sobre a necessidade de entendermos. Veja que a capacidade de entender o que era necessário não permitia com que Nicodemos pudesse se posicionar ao lado de Jesus como era preciso. Como que eu sei disso? Nicodemos foi procurar Jesus que hora? Que hora? Vocês não lêem Bíblia não? Cambada. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, à parte, escondido, sozinho. Por quê? Porque ele tinha medo do que os iguais a Nicodemos falaria para ele. Nicodemos queria parecer bonitinho perante as pessoas, ele não queria ser criticado. Então ele procura Jesus à parte, à noite. Não é porque ele queria exclusividade com Jesus, é porque ele estava preocupado com a reputação dele. E aí então, na conversa de Nicodemos com Jesus, ele não entende o que Jesus está dizendo. E a incapacidade de Nicodemos entender o que Jesus estava lhe dizendo, fez com que Nicodemos fosse sorrateiro, procurasse Jesus à parte, não permitiu com que ele pudesse se posicionar da maneira que Jesus esperava que ele pudesse se posicionar ao lado dele. Quem entendeu? Diga amém. Dito essas coisas, lançado aqui a base, eu quero voltar com você ao texto inicial. Jesus diz que aqueles que ouvem a palavra e não a entendem, vem o maligno e arrebata. Eu quero declarar que essa palavra não vai ser roubada de você nessa noite. Você pode concordar comigo? Então veja, quando isso acontece e você não entende, a semente lançada sobre você, o seu coração, o solo
do seu coração, ela não chega a penetrar o solo, porque ela cai à beira do caminho. Diga, beira do caminho. Se ela não cai no lugar certo, então ela não penetra o solo, ela fica no superficial. Ela não chega ao ponto de desenvolver nenhum tipo de relacionamento com o terreno que ela caiu. A semente caiu à beira do caminho, isso significa que ela não chega ao ponto de penetrar naquele solo e desenvolver um relacionamento com aquele solo. Que relacionamento é esse, pastor? É desenvolver raízes, é criar raízes, é aprofundar-se para dentro do solo. Quem está entendendo? Diga amém. E porque ela está na superfície, ali à beira do caminho, não no lugar que precisa, mas à beira do caminho, então ela está suscetível a ser arrebatada pelas aves. E acredite, querido, você não chegará a desenvolver o que precisa se a palavra não gerar raiz no seu coração. Deus te chamou para ser muito mais do que você e eu temos sido. Eu vou dizer de novo, Deus nos chamou para sermos muito mais do que temos sido. Mas é preciso com que a palavra crie raiz no nosso coração. Mas isso só vai acontecer se ela cair num solo bom. E Jesus diz que o solo bom é aquele que entende. Então a pergunta de 1 milhão. Agora veja, eu vou lançar uma pulga atrás da sua orelha. Posso? Então eu vou lançar um carrapato. Eu vou lançar uma pulga atrás da sua orelha. A pergunta de 1 milhão. Se Jesus é o semeador e segundo a palavra o semeador é Jesus, vocês entendem isso? Se Jesus é o semeador, será que ele errou na hora de lançar a semente? Como não? Jesus erra. E por que a semente caiu à beira do caminho? Aposto que você nunca se perguntou por isso. Não, se ela caiu à beira do caminho, não caiu no lugar certo, então Jesus errou. Mas ele é o semeador, como é que ele não pode ter errado? Como é que a semente caiu fora do caminho? Vocês conseguem entender isso? Deixei você com a pulga atrás da orelha, né? Mas eu vou tirar essa pulga. Ao invés de lançar no lugar certo, será que ele errou o local? Porque diz que caiu à beira do caminho. Aí você me pergunta, pastor, o que pode ter acontecido? Eu lhe digo. É mais simples do que nós possamos imaginar. Jesus diz que o coração que não entende a mensagem ouvida não receberá a semente no devido lugar. O que Jesus está nos dizendo é o seguinte: pela falta do entendimento, a semente fica exposta e então ela é arrebatada. E aí você me pergunta, pastor, o que é a beira do caminho? Eu te digo, a beira do caminho é a incapacidade de entender o que está sendo dito. Revelei a parábola do semeador aqui para você. Vou dizer de novo, o que é a beira do caminho? É a incapacidade de entender o que está sendo dito. Vocês conseguiram pegar isso? Vocês conseguiram pegar mesmo de verdade o que eu estou dizendo? A beira do caminho é a incapacidade de você entender o que ele está falando. Quando você não entende a mensagem que está sendo ministrada, ele chama isso de beira do caminho. Tudo aquilo que você ouve e não entende, você tende a deixar de lado ou à beira do caminho. É assim ou não é? Você não entendeu o negócio, você vai correr atrás disso para buscar entender? Ah, pastor, eu vou. Se você vai, parabéns. Você é um dentre milhares, porque a maioria não faz isso. Tudo aquilo que você não entende, você acaba por deixar de lado. É assim ou não é? Você não quer gastar neurônio para buscar entender o que é preciso. Você prefere se apegar aos seus conceitos rasos e limitados e ficar com aquilo que você acha que é. Mas a maioria das pessoas, quando ouve, você pode vir aqui e ouvir uma palavra de mim e não entender o que eu estou dizendo. E você não vai nem se dar ao luxo de sair daqui para sua casa e tentar compreender e entender melhor o que você ouviu aqui. Para você vai fazer assim, já que eu não entendi, tá bom. Você vai deixar a palavra de lado. E aí eu te pergunto, você pode frutificar agindo dessa forma? De forma alguma. A palavra terá condições de criar raízes em você? De forma alguma. Paulo disse, escute, Paulo disse que se a trombeta der um som incerto, ou seja, não compreensível, quem se preparará para a batalha?
Já reparou que todo culto esse abençoado passa aqui? E ele passa indo para cá. Paulo disse que se a trombeta der um som incerto, não compreensível, quem se preparará para a batalha? É uma pergunta. Ou seja, se você não entende a mensagem ouvida, você não se apronta para responder como é preciso. Se você não a entende, ela não pode frutificar em você. Vai adiantar eu dar um toque de guerra aqui para você se preparar para a batalha e você não entender o que aquele toque significa? Você não vai. Lá no exército, lá nós sabíamos distinguir cada toque que era dado. Sabíamos o toque da alvorada, quando era para despertar os combatentes, quando era o toque para se colocar em forma, o toque para marchar. Sabíamos de tudo. Bastava começar o corneteiro lá. Sabíamos tudo. É o que Paulo está falando. Olha, se a trombeta der o som incerto, se a trombeta der o som incerto, ou seja, se você não compreender o que está sendo tocado, como que você vai se preparar para atender o chamado? Veja isso. João Batista, ele foi chamado de quê? Diga, voz do que clama no deserto. Qual era a missão de João Batista? Era preparar, endireitar o caminho para aquele que viria após ele, sim ou não? Isaías traz um detalhamento maior a respeito de João, deixa eu ler para você. Isaías 40, verso 3 e 4, diz algo a respeito de João Batista. Isso tem tudo a ver com o entendimento. Ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Qual era o centro da mensagem de João Batista? Alguém me diz aí. Pode falar alto. Qual era o centro da mensagem de João Batista? Arrependimento. Agora veja, era isso que prepararia o solo para receber a semente que seria lançada. A mensagem que João trouxe era uma mensagem de arrependimento. Ele mesmo disse: eu vos batizo para arrependimento. O arrependimento aqui, segundo o que Isaías diz, era o quê? Era a preparação do solo para receber a mensagem que logo depois viria. João Batista estava responsável por endireitar o caminho no coração dos homens. Hoje, você tem alguém maior do que João Batista para endireitar seu coração, chamado Espírito Santo. Mas se não o permitirmos corrigir o curso do nosso coração e seus caminhos, quando a semente for lançada, não haverá entendimento necessário para a frutificação. Eu vou repetir isso aqui, porque eu preciso dar ênfase nisso aqui agora, e eu preciso de verdade que você entenda o que eu quero que você entenda, e que Deus quer que você entenda. Posso ouvir um amém? Vou repetir. Nós precisamos corrigir o curso do nosso coração e os seus caminhos, para que quando a semente for lançada, haja o entendimento necessário para a frutificação. Veja, arrependei-vos. Arrependei-vos por quê? O povo se perguntava. Arrependei-vos porque está chegando a vós o reino dos céus. Ora, está chegando a nós o reino dos céus. João Batista está pregando que o reino dos céus está chegando. Ora, os judeus tinham uma compreensão diferente do que nós temos em relação ao reino dos céus. Para os judeus, o reino dos céus era o estabelecimento da justiça de Deus na terra, era algo seríssimo. Logo, se João Batista está pregando a proximidade do reino dos céus, o judeu já logo pensava: então Deus está vindo sobre a terra e ele vai julgar seu povo. Essa mensagem deveria gerar o que no coração das pessoas? Endireitamento, uma preparação, levar o povo a um lugar de arrependimento, e o arrependimento prepara o coração para receber a mensagem. Por que muitas vezes você não entende o que é preciso? Porque você não se arrepende.
E querido, veja só, arrependimento gera humildade. Diga humildade. Guarda isso. E humildade é o que te torna disponível para ouvir e aprender. E um coração verdadeiramente humilde agrada a Deus. Se o agrada, ele não despreza. Davi diz em Salmo 51:17 o seguinte: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ele não rejeita o quê? Um coração humilde e arrependido. Veja, arrependimento gera humildade. Se há humildade em você, você o agrada. E porque você o agrada, ele não o rejeita. E porque ele não o rejeita, ele te dá a entender as coisas do reino dos céus. Você consegue entender a ligação das coisas? Sobre esse coração, Deus pode trazer a compreensão necessária para que a palavra permaneça e frutifique. Por que a palavra não está permanecendo? Porque você está ouvindo, o diabo está arrebatando o que você está ouvindo. Está faltando arrependimento, porque com arrependimento você se torna humilde. E quando você se torna humilde, você pode agradar a Deus. E porque você agrada a Deus, Ele não despreza seu coração humilde. E porque você tem um coração humilde, sabe o que Ele faz quando você ouve a palavra? Ele abre seu entendimento. E quando Ele abre seu entendimento, a palavra frutifica em você. Veja o que Salomão diz em Eclesiastes 2:26. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que o agradam. 3 coisas que Deus deposita naqueles que o agradam: sabedoria, entendimento e felicidade. Quanto ao pecador, ele continua dizendo: Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Eu quero te dar uma palavra: os pecadores estão ajuntando riquezas para Deus derramar sobre a sua vida. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos. Eles, tomados de alegria e espanto, ficam sem acreditar no que estavam vendo. Jesus então lhes mostra as marcas no seu corpo para que eles pudessem crer. E Jesus ainda os lembra de algumas palavras que ele lhes havia dito. Veja, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos. Os discípulos ficaram consternados, incrédulos. Espera aí, ele estava morto. Como é que pode ser ele? Porque antes de Jesus aparecer a todos, ele aparece para aqueles 2 no caminho de Emaús. E aqueles 2, depois de reconhecerem Jesus, voltam para onde estavam os demais, para contar: vimos o Senhor. E enquanto aqueles 2 contavam que tinham visto o Senhor aparece no meio deles. Preste atenção, irmão. O Senhor aparece no meio deles. E eles ficam incrédulos. Estamos vendo um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus vira: calma, não fica com medo não, galera. Eu não sou um fantasma. Aqui, ó, toca na minha mão, aqui, ó. Aqui o buraco na minha mão, aqui, ó, machucado do meu lado, aqui, ó. Sou eu mesmo. E aí Jesus os faz lembrar de algumas palavras que Jesus lhes havia dito. E aí, Jesus faz algo por eles. Em Lucas 24:45 diz o que Jesus faz por eles, para que eles possam então se acalmar e entender as coisas. Em Lucas 24:45 diz assim: então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Ele fez o quê? Para quê? Recebe essa unção sobre a sua vida. Deus vai abrir a sua mente para que você entenda as Escrituras. Certa vez uma mulher ouvia Paulo pregando, e o Senhor fez a mesma coisa por ela. Veja a passagem, Atos 16:14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Engraçado, né, irmão? Pessoas tementes, pessoas humildes, pessoas arrependidas, pessoas com virtudes, com valores, segundo Deus, sempre são atendidas. Deus sempre corresponde com essas pessoas. Deus sempre, libera graça sobre elas. Aqui diz, uma das mulheres que ouviam a mensagem, ela era temente a Deus, ela se chamava Lídia. Ela era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E diz aqui, o Senhor abriu seu coração para entender a mensagem que Paulo pregava. Ô irmão, temor.
quebrantamento, humildade, arrependimento, tudo isso vai trazer sobre você entendimento daquilo que você está ouvindo. E aí você começa a se situar. Talvez o fato de você não estar entendendo muitas coisas e estar distorcendo o que você está ouvindo, está representando a falta disso aqui sobre a sua vida. Temor, quebrantamento, arrependimento, humildade. Isso fecha você para entender o que Deus está dizendo. Perceba que em todos os casos o entendimento está envolvido. E há um outro elemento escondido que precisamos captar, a humildade de quem ouve. Olha para a cara dessa pessoa e fala para ele, quando você vai se tornar humilde? Humildade vem da palavra humus, de onde vem úmido. Agora preste atenção, e um solo úmido representa o elemento propício para a semente lançada. Posso dizer de novo? Humildade vem da palavra humus, de onde se origina úmido. Um solo úmido é um solo que tem um elemento propício para receber a semente e frutificar. No verso 4 diz que, enquanto o semeador espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Agora, veja, vamos lá, mais alguns minutinhos eu termino. Não perde sua atenção não, fica focado. Jesus está lançando sua semente no campo. E há várias pessoas diferentes nesse tipo de campo. Algumas dispostas a aprenderem, outras sem disposição. Outras com a mente dividida entre coisas do céu e da terra. Outras com muitas coisas que as estão sufocando. Eu acabei de citar aqui os 4 tipos de solo da parábola do semeador. Acabei de citar os 4. Aqui, agora, onde nós estamos, há um campo. Um pequeno campo. E a semente está sendo lançada sobre todos nesse campo. Você não gostou do que você ouviu? Talvez algumas estejam caindo à beira do caminho, porque não estão entendendo o que está sendo transmitido. Só os que estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Amém. Não vai falar amém, só porque eu mandei você dizer amém, não. Porque eu quero que você entenda de verdade o que você está ouvindo. Agora, qual é a sua responsabilidade para com aquilo que você está ouvindo aqui hoje? Eu quero te dar agora alguns conselhos práticos. Porque não adianta eu falar tudo isso e não dizer para você o que você precisa fazer. Primeiro, humildade e arrependimento. Primeira coisa. Segundo, guardar a palavra que você está ouvindo. Terceiro, meditar nela. Medita nela dia e noite. Porque aí você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto na estação apropriada. Veja, meditar faz com que aquela semente crie raízes, se torne uma árvore e frutifique. Esse foi o terceiro, né? Quarto, pedir entendimento a Deus a respeito daquilo que você ouviu, para que você possa compreender o que lhe é devido, e então possa frutificar. Eu vou te dar uma missão. Quem quer? Amém. Quando você for para sua casa hoje, coloca a cabeça no seu travesseiro, e durante o restante dessa semana, a sua oração vai ser essa. Eu vou começar a fazer isso, todo final de culto, eu vou te dar uma missão, você vai se focar nisso. A sua missão vai ser colocar a sua cabeça no travesseiro. Amanhã, quando você acordar, você vai orar a Deus e dizer: Senhor, dá-me o entendimento que eu preciso da sua palavra. Você tem que orar pedindo entendimento daquilo que você está ouvindo. Você pode não compreender agora. E a maioria de nós fazemos o quê? Por não compreender, jogamos fora. Por não compreender, desprezamos. Por não compreender o que estamos ouvindo, abrimos mão daquilo. E talvez você está jogando fora um tesouro, uma preciosidade, uma riqueza. Se você tivesse um diamante na sua mão, você jogaria ele fora? Você jogaria ele fora? Só que quando você... Escute, olha para mim. Olha aqui, olha que comparação, acabou de vir. Você tem um diamante na sua mão, imagine um diamante na sua mão. Ele está lá, polido, brilhando, tudo bonitinho. Você vai jogar ele fora? Por quê? Você sabe que é um diamante, sim ou não?
Mas se você tem um diamante bruto na sua mão, está cheio de crosta sobre ele, ele não está polido, ele não está brilhando, está na sua mão, a possibilidade de você jogar ele fora é muito grande. Por quê? Porque você não entende o que está na sua mão. A mesma coisa é quando você não compreende algo que você está ouvindo. Você não deveria logo assim às pressas jogar fora. Você deveria fazer o quê? Ir para Deus com aquilo que você ouviu e falar: Senhor, me dá um entendimento disso aqui. Porque isso vai trazer o que em você? Diga, frutificação. Querido, escute, a tragédia da vida é alguém que não frutifica. Uma pessoa que não frutifica, ela vai empacar o caminho dos outros. A tragédia da vida do ser humano é não frutificar. É ele não gerar em Deus, porque a palavra de Deus não penetrou nele. E não é porque a palavra seja inoperante, ineficiente em si mesma, mas é porque ela depende da cooperação do solo onde ela é lançada. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é comprovadamente pura e fiel, a palavra de Deus por si só, ela é funcional, ela é criadora, ela é existencial, ela não depende de nada para existir. Só que quando se trata de nós, a palavra de Deus, para funcionar nas nossas vidas, ela precisa de um negócio vindo da nossa parte chamado cooperação. Você ouve muitas mensagens, mas você ora pedindo entendimento para compreendê-las? Poucos fazem isso, e muitos dos que não entendem, não se dão ao luxo de ir para Deus, para Ele lhes esclarecer as coisas. O que alguns preferem fazer é criticar o que não entenderam, ou distorcerem o que foi dito. Eu cansei de ver, querido, mensagens que eu prego ser distorcida pelos outros. E não importa, querido, a maneira como eu transmito a mensagem, se é de forma agradável aos ouvidos ou de forma firme. Quem não quer entender o que é preciso, não há verdade que lhe baste. Não importa a forma como você transmita. Esses dias eu dizia para uma pessoa: Jesus disse a coisa certa do jeito certo, e ainda assim não o entenderam. Antes, o rejeitaram, o criticaram e distorceram as suas palavras. Eu não espero ser entendido por todo mundo, e nem você deveria esperar o mesmo. Porque Jesus falou assim: olha, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se não me entenderam, não vão entender vocês. Se me criticaram, vão criticar vocês. Jesus, cada um aqui de vocês é um discípulo de Jesus, e Jesus olha você como um discípulo dele. Posso ouvir um amém? Amém. Então Jesus está querendo nos preparar, assim como fizeram comigo, vão fazer com vocês. Vocês devem ter isso bem assentado no coração de vocês. Compreender isso para que vocês não se frustrem, não desanimem. E de igual forma, querido, eu sei que eu não vou ser compreendido por todo mundo. Agora, se os corações que recebem a mensagem não estão em conformidade para abrigá-la, infelizmente terão a semente arrebatada pelo inimigo. Se o que vocês ouvem, ou de mim, ou de qualquer pessoa, não encontra em vocês um coração em conformidade, aquela verdade que foi lançada, ela caiu à beira do caminho. Logo, quem vai vir? O inimigo. E vai arrebatar aquilo. Nós precisamos, querido, sair do estado de inércia. E isso é uma responsabilidade individual. Frutificar, querido, não é uma opção, é uma exigência. Vou dizer de novo. Frutificar não é uma opção, é uma exigência. Se você entender o que eu acabei de dizer aqui, você vai tomar vergonha na sua cara e vai colocar a sua vida em linha com a vida de Deus. Todos nós. Porque o que eu vou dizer logo agora, logo a seguir, é para levantar os cabelos da orelha. E eu vou dizer isso aqui de novo. Frutificar não é uma opção, é uma exigência. Porque quem não frutifica, ele diz que será cortado. Não se ofenda com o que eu vou lhe dizer, porque é isso que ele diz em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Entenda que fomos chamados para frutificar. Diga assim: eu sou chamado para frutificar. Agora eu vou te dizer o que você tem que frutificar. Quem quer saber? Há dois tipos de fruto que nós estamos produzindo. Pergunta para mim, quais, pastor? Os dois estão na Bíblia, eu vou te mostrar.
frutos dignos de arrependimento e frutos que permaneçam. É esses dois frutos que nós temos que dar. Jesus disse que se você não der esses frutos, você vai ser cortado. Veja, Jesus disse em Mateus 7,19: toda árvore que não produz bons frutos, está no plural, é cortada e lançada ao fogo. Bons frutos são frutos dignos de arrependimento e frutos que permaneçam. João Batista disse aos fariseus e saduceus: raça de víboras, quem lhes induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui está um tipo de fruto que nós temos que dar. Só conseguimos produzir esse tipo de fruto quando nós entendemos a mensagem que está sendo ouvida. Porque o que é gerado em você pode ser gerado através de você. E Jesus disse aos seus discípulos: eu os envio para que vocês possam ir e darem frutos, e o vosso fruto permaneça. Esses aqui são os dois frutos que a gente tem que dar. Mas a gente só vai dar esses frutos se a gente entender o que está nos sendo dito. E eu quero finalizar com um texto que eu li na aula de sábado, a última aula, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 9. Pedro diz assim para nós: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Eu expliquei lá na aula o que era a virtude. Quem lembra? Quem estava aqui? O que é? Você lembra? A palavra virtude aqui fala de uma ação, de um movimento. Acrescente à sua fé uma ação, porque fé sem ação é morta, como o Tiago diz. Acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você está tendo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, está ligado nele, ligado em você, e as coisas dele estão crescendo na sua vida, você não vai ser inoperante e improdutivo. Esse ser inoperante e improdutivo é resultado da falta da frutificação. Todavia, ele diz: se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Jesus, ele conclui a explicação da parábola do semeador, dizendo aqui em Mateus 3:23: e finalmente, aquele que foi semeado em boa terra. Cadê aqueles que são boa terra aqui? E finalmente, aqueles que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Agora veja, ele diz que à beira do caminho é aqueles que não entendem, e ele chama boa terra daqueles que a entendem. É ele que diz, não sou eu. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, ele chama isso de boa terra, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por ano. Quem entendeu a palavra? Às vezes eu me esforço para ser o mais simples, mas mesmo assim acabo não sendo entendido muitas vezes. Eu espero que essa verdade possa crescer nos nossos corações. Quem recebe essa palavra? Eu declaro que você vai deixar de ser um ignorante. Amém. Em nome de Jesus. Fica de pé nessa verdade. Antes de nós cearmos, presta atenção. Eu acho que hoje não vai dar para todo mundo.